Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de matemática com o tema função exponencial. Esse tema é de extrema importância no campo das ciências. Nós temos aqui algumas aplicações dela. Bom, ela é aplicada no estudo de dinâmicas populacionais, crescimentos populacionais, Evolução de populações tanto de humanos quanto de bactérias ou outros seres vivos. Por isso que é um campo aplicado nas áreas de biologia e também na área de geografia. Esse tema também é aplicado na economia, quando se estudam juros compostos, onde nós temos uma taxa incidindo cumulativamente sobre um determinado capital. Esse tópico também é importante no estudo das progressões geométricas dentro do campo da matemática. E no campo da saúde, nós utilizamos esse tema para o entendimento de epidemias ou pandemias. Eu trago aqui, por exemplo, um estudo feito a partir dos casos oficiais de Covid-19 no Brasil, no intervalo de 26 de fevereiro até 6 de abril. Nesse período de tempo, o número de pessoas infectadas progrediu de um modelo exponencial. Esta curva aqui, que representa os casos em função do tempo, foi o período em que tivemos aqui uma fase exponencial da progressão da pandemia aqui no Brasil, onde nós podemos ver. Vamos iniciar então o nosso estudo. Uma pessoa toma conhecimento de um fato às 0 horas e leva 1 hora para contar esse fato a seus 2 melhores amigos. A cada hora, cada um dos novos informados resolve contar apenas para seus 2 melhores amigos. Então, nós temos o seguinte quadro de evolução desse boato. A 0 hora, apenas uma pessoa tem conhecimento. Passada 1 hora, ela resolve contar para seus 2 melhores amigos. Por sua vez, cada um desses 2 amigos que acabaram de ser informados do fato, resolvem também contar em segredo apenas para seus 2 melhores amigos. E assim por diante. Cada uma das pessoas que toma conhecimento do fato, conta apenas para 2 melhores amigos. E assim nós temos que o boato vai se espalhando cada vez mais. Lançamos aqui algumas questões. A primeira delas refere-se ao cálculo de quantas pessoas tomaram conhecimento do fato exatamente às 10 da manhã. Ou seja, naquele instante, às 10 horas da manhã, passadas 10 horas desde o início da propagação do boato, quantas pessoas estão sabendo do fato exatamente naquele momento? Já o item B pergunta sobre o total de pessoas que conhecerá o fato às 10 da manhã. Então, no item B, nós devemos calcular não só as pessoas que estão conhecendo o fato naquele momento, mas sim todas aquelas que já sabem do fato desde momentos anteriores. E o item C questiona se existe uma fórmula que permite calcular o número de pessoas que estará sendo informado daquele fato após X horas dele ocorrido. Então, vamos resolver essas questões. Vamos então à resolução. Bom, diremos que a 1 hora passou-se 1 hora do ocorrido. É claro, se o fato ocorreu às 0 hora, então às 1 da manhã, nós teremos então um intervalo de 1 hora de tempo decorrido. Às 2 da manhã, passou-se então 2 horas. E assim por diante. Tá? Então aqui nós temos os momentos onde este boato está sendo espalhado. O que nós temos? É que no momento 0, apenas uma pessoa tem conhecimento do fato. À 1 da manhã, note que essa única pessoa que conhecia o fato contou para seus 2 melhores amigos. Então, aqui, nós já temos 2 pessoas tomando conhecimento do fato neste momento. Bom, no momento 2, nós temos que cada uma dessas pessoas do momento 1 contou história apenas para seus 2 melhores amigos. Então, nós temos aqui 2 vezes 2.
Já no momento 3, sabendo que cada uma contou para seus 2 melhores amigos, nós temos esta evolução. E assim por diante, até o momento 10. Tá? Vejamos como ocorre aqui. Então, no momento 0, nós temos apenas uma pessoa. Vou colocar aqui, momento 0, uma pessoa. No momento 1, essa uma pessoa deverá ser multiplicada por 2, porque cada uma conta para seus 2 melhores amigos. Já no momento 2, este 2 do momento 1 estará multiplicado por 2. Lembrando, cada uma conta para seus 2 melhores amigos. Então, aqui nós podemos ver, aqui, ó, no momento 2, que nós temos 4 pessoas tomando conhecimento, que é 2 vezes 2. Ou seja, a cada novo momento, basta que eu multiplique o anterior por 2. Assim, por exemplo, no momento 2, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. No momento 3, eu tenho 2 vezes 2, que é o 4, e aí multiplico por 2, que vai dar igual a 8. No momento 4, 2 vezes 2 vezes 2, que é o momento anterior, multiplicado por 2, dando igual a 16. Vocês percebem que aqui nós temos, no momento 0, 2 elevado a 0, que é 1. No momento 1, eu tenho 2 elevado a 1. No momento 2, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2. No momento 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, 2 à terceira potência. No momento 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o fator 2 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. No momento 5, de acordo com a regra pré-estabelecida até agora, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, já vamos sintetizar aqui, 2 elevado a quinta. No momento 6, 2 elevado a 6. No momento 7, 2 elevado a 7 pessoas estão conhecendo o fato naquele momento. No momento 8, 2 elevado a 8. No momento 9, 2 elevado a 9. No momento 10, 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Então, no item A, nós temos, então, que às 10 horas da manhã, ou seja, passadas-se 10 horas desde o início da divulgação do boato, nós já temos, então, 2 elevado a 10 pessoas conhecendo o fato naquele momento, ou seja, 2 elevado a 10 igual a 1024. Então, essa é a resposta do item A, 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Já no item B, nós queremos saber o total de pessoas que conhecerão o fato desde o momento em que ele foi difundido, ou seja, a soma de todo mundo que estava tomando conhecimento. Então, nós devemos somar a primeira pessoa, que contou para mais 2, que após o momento 2 já tínhamos mais 4 pessoas. Nós encontramos 2.047 pessoas. O item C pergunta se existe uma fórmula de calcular o número de pessoas que estão conhecendo o fato no momento X, ou seja, passadas X horas. Então, pela recorrência, nós percebemos aqui que basta que eu faça o meu Y como sendo um número igual a 2 elevado a X. Isso porque no momento 1 é 2 elevado a 1. No momento 2 é 2 ao quadrado. No momento 8, 2 elevado a 8. Então, no momento X, passadas X horas, nós temos 2 elevado a X. Pessoal, esse 2 elevado a X representa uma função onde a variável X está no expoente. Por isso, essa função receberá um nome específico.
ela será chamada de função exponencial. Vamos então à definição dela. No gráfico da função exponencial, nós dividiremos em dois casos. No primeiro caso, a base A, que já sabemos é um número positivo, será maior do que 1. Vejamos a sua evolução. Aqui nós temos como exemplo a função 2 elevado a x. Então, eu tenho aqui uma tabela que permitirá calcular a imagem de cada um dos valores listados na primeira coluna dessa tabela. Por exemplo, para x igual a menos 3, nós temos 2 elevado a menos 3. Como você viu na revisão sobre potência, quando o expoente é negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então, aqui nós teremos 1/8. Então, a imagem do menos 3 vale 1/8. A imagem do menos 2, 2 elevado a menos 2, aqui eu inverto a base, troco o sinal do expoente, ficaremos então com 1/4. Então, coloco aqui 1/4. A imagem do menos 1, nós teremos então 2 elevado a menos 1. Quanto é que é 2 elevado a menos 1? Eu inverto a base, fica apenas 1/2. Depois, 2 elevado a 0, todo número real não nulo elevado a 0 é igual a 1. Depois, 2 elevado a 1 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo dá igual a 8. 2 à quarta é igual a 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. E 2 à sétima, 128. Em seguida, nós colocaremos esses pontos aqui, x e y, no plano cartesiano e, a partir daí, teremos uma dica de como funciona o gráfico dessa função. Para isso, eu vou utilizar um software chamado GeoGebra. Deixarei o link para vocês. Então, vamos usar o aplicativo. Então, aqui eu coloquei os pontos calculados anteriormente. O ponto menos 3, 1/8, aqui está indicado pela letra A. Observe que ele não está em cima do eixo x. Se nós aplicarmos um zoom aqui, nós vemos então que ele tem este valor. Tá? Em seguida, eu coloco outro ponto, que é quando x é igual a menos 2. A imagem é 1/4. Aqui está o ponto B. Terceiro ponto, menos 1,5. Aqui está o ponto menos 1,5. Ó, menos 1, 0,5, que é 1,5. Próximo ponto é o ponto 0,1. Aqui está o ponto 0 de x e 1 de y. O próximo ponto é o ponto 1,2. Dando continuidade, 2,4. Depois, 3,8. Olha lá, ó, ponto G, 3,8. 4,16. 5,32. 6,64. E 7,128. E aqui, a partir desses pontos, nós vamos ligar, porque o domínio não é formado apenas por esses pontos isolados, mas também por todos os valores que estão entre eles. Então, quando nós ligamos esses pontos, nós temos aí o gráfico da função exponencial, que, como podemos ver, ela é uma função crescente. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui é que ela sempre passará no ponto 0, 1.